Os desafios e expectativas da Secretaria da Educação de Porto Alegre. Quais são as principais novidades apresentadas no Festival SXSW em Austin, no Texas, nos Estados Unidos? Eu sou Orestes Gedrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de OAB-RS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra o Vestibular 2025 Taon. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. E Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. O nosso correspondente especial, o Ico Thomas, está em Austin, no Texas, para acompanhar o festival South by Southwest, o SXSW. Vamos falar agora com ele para saber o que já rolou por lá nos últimos dias e quais são as palestras mais esperadas nesta semana. Boa noite, Ico. Onde é que tu está agora? Boa noite, meu amigo Orestes. Estamos aqui, então, na cobertura do SXSW em Austin, no Texas, esse evento que vai até o final de semana. E a palestra mais esperada, pelo que as pessoas estão comentando aqui, Michelle Obama, né? Na quinta-feira, Michelle Obama estará por aqui. Muitos artistas também desfilam, porque este evento, além de tecnologia, Orestes, e inovação, ele também é de cinema e música. Então, a partir de hoje, ele começa a ficar mais voltado para música e cinema. E aí começam a aparecer cantores famosos, e muitos cantores e artistas que se apresentam aqui têm muita chance de estourar depois, porque muitas pessoas do show business estão por aqui e de olho em tudo que está acontecendo. Mas algo que me chamou bastante atenção, muita atenção, é que neste ano aqui no SXSW, as pessoas estão falando muito sobre saúde social, debates até, Orestes, ferrenhos, como o da Esther Perel, que é uma psicóloga belga, que ela foi em contra tudo isso. Ela disse que essa história de ficar falando muito de tecnologia, coisa e tal, tu acaba não fazendo presente. Discussões incríveis aqui, porque as pessoas dizem, ficam falando muito em tecnologia, coisa e tal, e hoje o que está acontecendo? E o ser humano? Então tem discussões incríveis aqui, ficou meio que um Grenal, Orestes. As pessoas aqui, muitos falando a respeito do humano, das relações, e muitos defendendo o futurismo. Eu acho super saudável isso, porque, na realidade, toda discussão é válida. E essa Esther Perel já deu entrevista para a Oprah, ela é a bambambam por aqui, então ela realmente estava para esse lado, assim, olha, pessoal, vamos acalmar um pouquinho, vamos falar sobre o ser humano. O que Finalmente, que tá né, Ico? Porque eu acho que é importante também. Só se fala em tecnologia, inteligência artificial, claro, tudo isso é muito importante, mas e as pessoas, né? Ela estava comentando que está um problema muito grave de solidão aqui no Texas. As pessoas estão depressivas, porque o Texas, ele é tipo um Rio Grande do Sul, só que é mais espraiado, assim, tem muitas fazendas, coisa e tal, e tem pessoas que passam um mês sem falar com ninguém, estudos feitos aqui. As pessoas ficam ali no seu computador, coisa e tal, não conversam com os outros. Mas o que eu achei bem interessante sobre tecnologia, que estão falando bastante aqui, eu adorei. Vacina este ano, forte mesmo, sobre o tratamento do HIV. O pessoal está comentando muito isso aqui na área da saúde. Os robôs táxi, aquilo que antes eram experimentos, Orestes está passando direto aqui por Austin, os carros sem ninguém. Tu entra ali, digamos, no Uber e não tem ninguém. Tu já pegou algum assim, Ico? Eu vou pegar esta semana, porque na realidade tu tem que pedir exatamente aquele, mas eu vou fazer e depois eu vou contar a experiência para vocês. Boa. Mas eles estão passando aqui, Orestes, e não é mais aquele experimento que antes diziam, um bateu ali, outro bateu aqui. Não. Carros maravilhosos, andando super tranquilo, acidente zero e levando a pessoa onde quer que seja com esses robôs táxi aí. Eu achei muito legal. E também estão falando muito aqui sobre a aprendizagem mais rápida dos robôs.
Pessoal, vem coisa por aí realmente que a gente não consegue imaginar. Não vai mais ser aquele negócio Jetson, assim. O pessoal está acelerando bastante o mercado disso. E dos robôs táxi, agora todas as empresas querem entrar. Todo mundo quer ter o seu. Então, por aqui, né, a gente sabe que a Dell é daqui. A Dell é aqui de Austin, no Texas. Uma empresa enorme, Tesla, já veio para cá. Com essa história toda da Califórnia ter dado uma caída, né? A Califórnia deu uma degringolada. O pessoal tá amando aqui. E a gente se sente bem, Orestes, porque a carne é boa e é muito parecido com o Rio Grande do Sul, muito parecido. E só o que se fala aqui pelas ruas é português. Pelo terceiro ano, a delegação brasileira é a maior. Tem mais de 4 mil brasileiros por aqui. E tu passa pelo salão de eventos aqui, ó, é só português. Olha, às vezes não precisa nem falar o inglês aqui, porque realmente muito. Até na primeira palestra da Amy, que é uma futurista que fala muito bem aqui, ela começou o SXSW falando, eu quero, em primeiro lugar, dar um alô, um oi para a galera do Brasil. Olha Cara, só. dominaram aqui, dominaram. O Brasil é o que mais tem aqui. Tá realmente incrível. Tu E tá vai se até o sentindo final em de casa, semana. então, Ico, com boa carne, né? Temperatura parecida aqui com a nossa campanha gaúcha. Acho que o Texas é um pouco isso, né? Parecido com a nossa É bem campanha isso, Orestes, é bem gaúcha, isso. as fazendas. Eu queria que tu me dissesse agora, né? Que horas são aí, certo? E qual é a temperatura? Aqui, neste momento, 2 horas a menos, tá? Eu não consigo olhar aqui no meu telefone. Que horas? 2 horas a menos. 2 horas a Exatamente 2 menos, horas. então, do que no Brasil, tá? A gente É, está quando eu gravando, cheguei... pessoal, essa entrevista aqui durante a tarde, né? O Poder RS começa às 20 horas, mas agora são 3 horas e 15 minutos, a gente está gravando essa entrevista com o Ico Thomas, que está lá em Austin, no Texas. E a temperatura? A temperatura começou, é uma loucura, viu? Começou hoje de manhã com 5 graus, tá Nossa. aumentando, já tá 11 e parece que vai a 18. É uma loucura. É como o nosso tempo aí, Orestes. É uma loucura. Só que muda muito aqui realmente, mas é uma correria. Tá muito legal realmente. Eu vou ficar passando todos os dias informações daqui, mas o que tá acontecendo realmente, né? Tecnologias que vão revolucionar o mundo, robotáxi, o pessoal está falando muito também dessa vacina para o HIV este ano, e a discussão maior, o Grenal que está rolando aqui, são os futuristas e outros falando assim, ó, vamos acalmar, vamos falar do coração das pessoas, porque não adianta tu entender de tecnologia e não entender do teu vizinho, do teu parente, do teu filho. De Que gente, loucura né? isso aí. Eu Pois adorei é. isso. Uma coisa importante, né, Ico, é que Austin, né, o SXSW, é um evento que projeta o que a gente vai ver nos próximos anos, né, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então, se está se falando agora em vacina contra a AIDS, é porque realmente ela já está sendo testada e em breve vai ser uma novidade. Eu estava lendo uma matéria no New York Times nesse final de semana sobre o primeiro dia ali de palestras valendo, que foi sexta-feira, né, Ico? E dizendo, e essa matéria dizia justamente o que tu está falando agora. Os robôs, pela inteligência artificial, eles estão começando a se conversar, estão começando a fazer alianças e um está aprendendo com o outro. Um dia é que isso vai parar, Ico? É algo, Orestes, na realidade, para falar muito claramente, é um pouco assustador, viu? Porque as pessoas falam, algumas profissões vão acabar, e vão, Orestes, vão, com certeza. Outras vão surgir, mas algo assim, ó, que é bastante preocupante, tá? Motoristas, por exemplo, o que eu tô vendo aqui desse carro andando sozinho é realmente, dá para dizer, incrível e assustador, porque o carro passa sem ninguém e funciona perfeitamente. Aí as pessoas, mas caminhões levando cargas perigosas, já está acontecendo aqui também. Outra profissão, que aí é uma discussão bem longa, mas é interessantíssimo também, a medicina. Temos aí um robô da IBM, o Watson, que pega toda a tua vida, todos os teus exames, ele sabe mais da tua saúde do que o teu médico que te viu nascer. Então, muitas coisas, né, estão mudando realmente, né, tanto na medicina quanto na locomoção, em tudo. Então, eu acho que no futuro bem próximo, vai ser bastante diferente, viu? Bastante diferente.
robô da IBM, essa inteligência artificial, né, sabe do teu diagnóstico, sabe o que tu tinha lá atrás, pega tudo isso, compila e te dá ali o que tu pode fazer, qual o remédio que tu pode tomar. É assustador isso. Claro, a gente gosta, eu amo, né, minha família toda de médicos, sempre amei a medicina, mas aquela história, eles perguntaram aqui, mas aí o médico, aquele exame que tu quer fazer, coisa e tal, os caras falam, tu quer carinho e atenção ou quer que cure a tua doença? O que tu quer? Hein? O que tu quer? Tu quer que resolva o teu problema, da tua dor, da tua enfermidade, ou tu quer atenção? Que coisa, tem uma discussão forte aqui sobre isso aí. De novo esse Grenal, né? Eu acho que as pessoas querem as duas coisas, né? Querem uma medicina mais efetiva, com mais dados, e aí o médico que souber trabalhar com a inteligência artificial, ele vai se diferenciar no mercado. E as pessoas também precisam dessa atenção, Ico. Com certeza, porque todo mundo quer atenção, né? É certo. Mas isso aí, meu amigo Orestes. Muito bem, me fala um pouquinho mais assim da noite aí em Austin, né? Os preços são muito caros da comida. Fala um pouco aí dessas curiosidades do dia a dia. Olha, tá acontecendo bastante noite aqui, porque como é um evento também de música e de cinema, né, Orestes? A gente sabe, né? Festival de Cinema de Gramado, aquela coisa toda, é este clima. Não estou aqui querendo me defender porque a minha esposa está assistindo, tá? Eu sei que ela está assistindo. Não estou aqui querendo me defender, mas não tenho saído, Orestes, porque é muita correria. A gente acorda mais cedo, trabalha bastante, a gente entra ali também na Rádio Mix de manhã, entra contigo, passa os conteúdos, faz toda, né, o conteúdo para a Ubra aqui também. É uma correria o dia inteiro, né? É uma correria. Então eu realmente não tenho feito. Mas a minha esposa que está escutando aí, eu quero dizer para ela que algum dia eu vou sair. Não, por dever profissional, Ico, entendeu? É uma encomenda minha aqui, para te ver como é que funciona a noite em Austin, certo? Eu vou, uma voltinha eu vou dar, mas Orestes, nas filas das festas, todo mundo falando português. Caro, é que o dólar é 6 por 1. Mas aí tu faz aquela história, né? Quando tu sai no Brasil, tu toma ali, num jantar, 1, 2 garrafas de vinho. Aqui tu toma 2 cálices. É mais ou menos isso que o cara faz, né? Pede em taça. Coisa que eu nunca faço em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu gosto de tomar minha garrafinha. Aqui eu vou ali e peço uma taça quando eu vou no restaurante. Né? Então é mais ou menos por isso. A gente tem que guardar um pouco a grana, porque aqui 6 por 1 é bastante forte. E tem aquela expressão, né? Quem converte não se diverte, Ico. Quem converte não se diverte. Mas tem uma casa São Paulo aqui, meu amigo Orestes. Incrível. Todos os dias. Ontem estava o Simoninha aqui tocando. E hoje vai mais shows de brasileiros. Então tem uma casa. Por isso que eu disse, o Brasil está muito forte. Desculpa a tosse. O Brasil está muito forte. Essa casa São Paulo é em frente a todo o complexo. É numa esquina. Chama muita atenção. Quem vai ali vê Brasil. E todo dia as pessoas com Guaraná, os gringos estão adorando, querem Guaraná, e posso falar o nome do banco que patrocina aqui? Claro, pode falar. O banco que patrocina todo esse XSW, Itaú. Itaú é o maior sponsor, como eles falam aqui, patrocinador. Então, realmente, virou no Brasil isso aqui, virou realmente o Brasil. Bastante interessante ver isso acontecer. Ontem eu falei com o Wagner, que ele é o nosso CEO do South Summit Brasil, que acontece em breve aqui em Porto Alegre, né? Sim. E ele estava muito encantado aqui com o evento e com certeza vai levar muitas ideias daqui para lá, que o nosso vai ser agora daqui a um mês. Em termos de organização, fila, trânsito, Ico, como é que é? Perfeito. Olha, o americano, ele não brinca, viu? Dá gosto de ver as coisas acontecendo. Realmente aqui é uma coisa é incrível. Aqui 2 mais 2 sempre vai dar 4. É uma coisa incrível. E eu não estou falando mal do povo brasileiro, porque eu sou brasileiro e amo o Brasil. Mas o nosso jeitinho, aquele aqui, como se diz no interior, onde eu nasci, não se cria, viu? Aqui não se cria. Esses dias uma amiga disse que foi entrar num bar e aqui não... Nos Estados Unidos não se pode beber na rua, né? Não se bebe, é só dentro. Não bebe. E ela saiu de um lugar, foi para entrar em outro bar e foi com uma taça
diz que o cara foi muito ríspido com ela, mas não é aquela coisa, olha senhora, né? Não pode. Ele disse para ela aos berros que quando ela viaja, ela tem que entender como funciona a cultura de um outro país. É verdade, ele tem razão, né? Ele tem razão. E não foi educado, ele berrou com a moça. Então aqui não pode beber, é na rua, e é assim que acontece. E aí no Texas, tem muito cowboy andando pela rua a cavalo ou não? Tem. Tem, né? Não, eu vi esses dias, eu achei que eu estava em Caçapava, Passo Fundo, um cara andando a cavalo na rua, aí subiu a calçada, bem faceiro, o bicho bem bonito. Agora, é muito bonito ver aqui o cowboy, porque ele é muito parecido com o gaúcho, Orestes. É lindo essa cultura deles. Só que eles são muito assim, eles são americanos, né? Eles são finos. Eu vi um cowboy entrar esses dias na farmácia, que eu fui comprar ali um gel e um negócio para não machucar os lábios aqui. O cowboy entrou, olha, quase que eu tirei ele para dançar. O cowboy numa estica, assim, com aquele chapéu, e eles dão muito valor para as botas, coisa e tal. E só para encerrar rapidamente... Faz tempo, Ico, faz tempo que tu não vai pelas missões aqui, tá? Que lá todo mundo, os nossos missioneiros são muito elegantes também, viu? É muita elegância, é muita elegância. Sabe outra coisa que eu estou observando, que eu fiquei pensando, nossa, o que é um país ser de primeiro mundo, né, Orestes? O que é o cara ser, por exemplo, americano aqui? Eu fiquei observando, tá, a entrada de uma loja da Apple. Por quê? Eu vi isso, porque ninguém me contou, eu vi isso. Aí no Brasil, quem entra na Apple para comprar um iPhone 16, por exemplo, são pessoas de um nível social maior, mas elevado, porque não é barato. Aqui, as pessoas entram de chinelo de dedo, humildes. Assim, tu nota que são pessoas realmente humildes, entram na loja da Apple, compram um iPhone 16 e sai, e a loja é apinhada de pessoas simples, simples mesmo, né? Não tô aqui julgando ninguém, mas tu sabe dizer quando uma pessoa é mais simples ou não, e aqui entram de forma tranquila, compram o seu iPhone e é o 16 Pro Max. É que aí o preço de um iPhone é o preço de um celular, aqui é o preço de uma moto. Exatamente. O preço desse iPhone aqui nunca mudou. Eu entrei para olhar o preço, o primeiro iPhone que eu comprei faz não sei quanto tempo, é o mesmo preço há 10 anos. É o mesmo preço, é $800, o mais top é $1.100, mas isso já faz 10 anos que é assim. Sim, e não imagino. muda. E as pessoas conseguem comprar. Então as pessoas humildes andam de iPhone 16 aqui, e eu acho isso muito legal. Isso me dá uma inveja branca, viu? Isso me dá uma inveja branca, porque eu tenho a ideia que a população toda tem que ter acesso a tudo. Claro. E aqui os caras têm. Aqui todo mundo tem acesso. E que tu tá Incrível. chamando muita atenção com os teus óculos estilosos aí? Eu vou te contar uma coisa que talvez tu não acredite. Eu não sei o que tem esse óculos aqui, esse aqui, realmente é esse redondo aqui com amarelo. No Brasil eu ando, as pessoas vêm falar sobre esse óculos. Aqui, sem mentira, mais de 8 pessoas, 8 vieram falar, eu adorei os teus óculos. Aí eu fico pensando, mas o que tem de tão diferente esse óculos? Ele é multifocal e ele no sol ele escurece, será que é isso? Ele escurece no sol, mas sim, o pessoal adora esse óculos. Orestes, vamos fazer uma fábrica desses óculos, vamos vender no mundo, eu e tu. Boa, vou falar com a fábrica dos óculos aqui, nós vamos fazer isso, viu? Ico, obrigado pela tua participação. Eu abusei um pouco da tua participação hoje aqui ao vivo, não tem mas problema, agora tu vai mandar os contigo. vídeos aí ao longo da semana e na semana que vem tu vai vir aqui no estúdio para contar tudo o que aconteceu aí no SXSW, combinado? Certo, o pessoal está esperando, como eu falei, só para encerrar, muito a Michelle Obama aqui. O pessoal está em polvorosa. Posso dar os parceiros aqui? Por favor, assina com os parceiros. Conosco aqui, então, no SXSW, Ubra, nossa Ubra. Também Opinião Produtora, Massas Romena, 5 Viagens, Agência MI Digital e Biocossi. Então voltamos amanhã. Vou levar uma costela para ti aí, viu? Boa. Um chapéu de cowboy. Traz bem embaladinha, tá? Bom trabalho aí, boas festas, viu? Valeu. Hoje eu vou. Vai lá, abraço. Abraço. Olha só, pessoal, agora vamos ouvir a reflexão do nosso comentarista de inovação,
Rafael Weinberg, que vai dar uma injeção de ânimo nesta segunda-feira. Boa noite, Rafa. Olá, Orestes e amigos do programa Poder RS, Rafael Weinberg novamente com vocês, com uma reflexão para iniciar a semana. E a reflexão de hoje é a seguinte: arrisque, arrisca mais, aposta, mas aposta em você. Arriscar não é correr riscos desnecessários, mas sim administrar o risco. Se não for por você, quem? Se não for agora, quando? E para agir agora, você tem que tomar decisões agora. Lembra que grandes decisões são acompanhadas de grandes resultados. No campo de batalha, é na trincheira que tudo acontece. Então, se tem um dia que você deve arriscar, apostar alto em você e não nos outros, não no externo, o dia é hoje. Aposte em você, invista em você, arrisque mais e esteja preparado para grandes feitos. Vamos juntos! Vamos juntos, Rafas, isso aí. Não terceirize a responsabilidade da sua vida. Aposte em você, né? Tudo que acontece contigo, em geral, é reflexo das tuas decisões. Olha só, pessoal, a BRS alerta, cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com o seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse o site abrs.org.br e as redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Vamos agora a um brevíssimo intervalo e já voltamos aqui com o Poder RS no Multi RS. O Poder RS está de volta para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania e Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Um dos maiores desafios da segunda gestão do prefeito Sebastião Melo em Porto Alegre é a educação. Para falar sobre esta pauta fundamental, recebo agora aqui no nosso estúdio Multi-RS o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, ex-prefeito de Esteio. Que desafio, hein, secretário? Bem-vindo ao Poder RS mais uma vez. Obrigado, Horácio. É um prazer estar aqui conversando contigo e para falar desse novo desafio de um tema tão importante que é a educação de Porto Alegre e a educação do Rio Grande do Brasil de modo geral. Imagino que não tenha sido fácil, né, assumir logo no início de janeiro, já tendo um ano letivo pela frente. Então, eu queria que o senhor fizesse um breve balanço do que foi feito nesses 70 dias aí de trabalho. Eu brinco que eu não tive férias, né, porque eu encerrei o mandato de prefeito no dia 31 de dezembro, dia 1º já assumi, então foram 2 posses ali também para cumprir no dia 1º. Iniciamos o ano com esse desafio, né, do início do ano letivo, previsto que ocorreu no dia 17 de fevereiro, então a gente ainda tinha uma série de providências, né, a serem tomadas para a retomada do ano letivo, especialmente porque 2024 foi um ano que várias escolas municipais foram atingidas pela calamidade de maio, algumas encerraram o ano letivo ainda em
locais improvisados e não nos seus prédios de origem, então tinha um grande esforço. Quantas escolas nessa situação? Foram 14 escolas próprias municipais e no total, incluindo também as parcerizadas, 33. Mas essas 14 próprias especificamente, né, a gente, todas elas, nós gostaríamos que tivessem já retomado, e aconteceu isso, o início do ano letivo de 2025 já nos seus prédios originais, porque nem todas retornaram ainda em 2024. Então, por isso tinha uma série de providências ainda, de aquisições, de reformas, enfim, para que pudessem ser feitas em tempo hábil. Né? Lembrando que Porto Alegre tem em torno de 100 escolas próprias, né? 100 escolas próprias agora nesse ano, eram 99 até o ano passado. Em janeiro, nós municipalizamos a escola professora Leopolda Barnevitz, na Cidade Baixa, era uma escola estadual, então passou a ser a 100ª escola própria municipal, e a gente tem ainda 221 escolas parcerizadas, totalizando 321 escolas na nossa rede municipal de educação. O que são essas escolas parcerizadas? São escolas que funcionam majoritariamente em prédios públicos, mas também algumas em prédios privados, que são geridos por organizações da sociedade civil que mantêm termo de parceria com a prefeitura. Elas atuam especificamente na educação infantil, corresponde aí a cerca de 84% das nossas matrículas em educação infantil estão nessa modalidade. Porto Alegre, junto com São Paulo, tem dentre as capitais a rede mais parcerizada na educação infantil do país, né? E aí a gente remunera... Funciona muito bem, né? Tanto aqui quanto em São Paulo. Funciona super bem e é uma estratégia fundamental para que a gente consiga, né, ampliar o atendimento das crianças de Porto Alegre nessa modalidade, né, especialmente na etapa creche ali de 0 a 3 anos, que a gente ainda tem um desafio grande. Dessas escolas que foram atingidas então pelas enchentes de maio do ano passado, quantas já voltaram para o seu local? Todas retornaram no ano letivo de 2025 funcionando no seu local, né, algumas ainda, claro que com ajustes, né, com algumas organizações ainda, mas todas elas no seu prédio original, e a gente pode dizer felizmente que todas retornaram também numa condição melhor do que antes da enchente. A enchente foi um episódio difícil, doloroso, né, mas também foi uma oportunidade de fazer investimentos nessas escolas, tanto investimentos da própria prefeitura, né, da Secretaria de Educação, quanto investimentos privados, fruto de doações, para que essas escolas hoje estivessem, né, numa condição melhor do que tinham antes até da própria calamidade. Em relação ao número de professores, tem falta de professores hoje ou não na rede municipal? Esse foi um outro grande esforço que a gente fez, desde o período da transição até o início do ano letivo, para que a gente pudesse estar com o quadro das escolas o mais completo possível, né? Então, esse é um número muito dinâmico, né? Porque diariamente a gente tem aposentadorias, exonerações, enfim, então esse número atualiza todo dia, mas a gente conseguiu iniciar o ano letivo de 2025 com 100 maiores problemas, 100 maiores transtornos, né? Com nenhuma turma deixando de estar atendida, né? Deixando de estar em funcionamento em nenhuma escola. Conseguimos fazer a nomeação de todos os aprovados no quantitativo que a gente tinha de cargos disponíveis no quadro de pessoal, foram 148 novos nomeados ainda nesse ano de 2025, além de outros contratos temporários que a gente firmou a partir de autorização do Legislativo para poder estar com esse quadro o mais completo possível, lembrando que aí o nosso universo é de mais de 4.000 professores na rede própria. Quando eu fui secretário de Comunicação na Prefeitura de Porto Alegre, eu tive a oportunidade de conviver muito com o secretário Adriano Naves Brito, né, que foi secretário de Educação no governo Marquesan, e teve algo que sempre me chamou muita atenção lá, Pascoal, em Porto Alegre, que era o seguinte: a rede era muito qualificada, é uma rede pequena, né, 100 escolas próprias, com professores, a grande maioria, mais de 60%, com mestrado ou com doutorado, ou seja, né, muito bem preparados no quesito formação, e também com um salário médio muito alto em comparação aí com outros municípios do Brasil inteiro. O salário médio naquela época, isso já faz aí 6 anos, era R$ 11.500, deve inclusive estar maior agora. Então, assim, imagina, para um professor ter um salário médio aí de 12, 13 mil reais, é um bom salário. Mas mesmo assim, a aprendizagem da nossa criançada era muito deficiente, né? Porto Alegre ocupava lá os últimos lugares nos rankings de aprendizagem. O que fazer diante dessa realidade? Isso também lhe chamou a atenção? Nós lançamos, né, recentemente, o Porto da Educação, que é um conjunto de estratégias e ações para melhorar a qualidade, né, da educação em Porto Alegre. São 5 eixos diferentes, que vão desde as questões de acesso à educação, passando por permanência, equidade. Vamos falar dos 5 eixos, né, que eu acho que eles são importantes, então. Mas especificamente nesse caso da aprendizagem, né,
que está principalmente materializado no nosso eixo 3, que é o de qualidade e aprendizagem, né? A gente tem uma rede muito qualificada, é verdade, né? Mas Porto Alegre há muito tempo não conta com um referencial curricular claro e muito menos, até como não existe, muito menos alinhado às diretrizes nacionais, especialmente a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, essa ausência de uma diretriz clara em termos de currículo faz com que o trabalho em rede seja menos efetivo e também faz com que muitas vezes o trabalho que o professor está desenvolvendo dentro de sala de aula não esteja alinhado à BNCC e, por consequência, não está alinhado com o que a gente tem em termos de avaliações externas. Então, aquele estudante, muitas vezes, que vai se deparar com a prova SAEB ou com a prova SAERS, né, que são os nossos dois principais sistemas de avaliação, o nacional e o gaúcho, vai se deparar, por vezes, com questões que tratam de habilidades que não necessariamente foram desenvolvidas nele naquela etapa, naquele momento, né? E claro que às vezes ele também não conseguiu desenvolver, né? Então a gente tem um desafio grande. Esse ano a gente está iniciando com 2 referenciais curriculares para Porto Alegre, um já próprio desenvolvido, que é o da educação infantil, e no fundamental a gente está trabalhando com o referencial curricular gaúcho, com currículo priorizado, mas vamos ao longo desse ano fazer a construção do referencial próprio de Porto Alegre, para que a gente possa ter uma diretriz realmente pedagógica bastante clara, para com isso estar alinhado, né, à BNCC, estar alinhado a essas avaliações externas. Nós firmamos uma parceria agora com o CAED, que é o principal centro de avaliação de políticas educacionais do país, vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora. Já agora, nos dias de 18 a 21 de março, a gente vai estar fazendo uma profunda avaliação diagnóstica em toda a nossa rede própria para identificar as lacunas de aprendizagem que a gente tem e, com isso, conseguir ter intervenções pedagógicas mais assertivas. Então, tem um conjunto aí de iniciativas para que a gente possa elevar a qualidade da educação de Porto Alegre, se valendo, né, dessa base de muita qualidade que a gente tem dos professores. Isso passa também, claro, por valorização, né? A gente está criando agora, já está na Câmara Municipal um projeto criando uma bolsa de aperfeiçoamento para os professores alfabetizadores do 1º e 2º ano do ensino fundamental, então vou ter uma remuneração adicional todos os meses. As equipes pedagógicas... Mas eles já ganham bem, secretário? Não, eles já ganham bem, mas eles estão com uma defasagem salarial também já de alguns anos, né? Então, não é só salário, mas a gente precisa ter estratégias também para valorizar aqueles que têm um trabalho que é diferenciado, enfim, ou que vão entregar resultados diferentes. A gente tem baseado também... na meritocracia, então, até para incentivar eles. A gente quer incentivar melhores resultados. Hoje, na área de alfabetização, por exemplo, Porto Alegre tem um índice criança alfabetizada, que é um indicador do Ministério da Educação, de 40%. Ou seja, só 40% saem alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental. Pois é, o senhor apontou alguns dados aqui que colocam um pouco a responsabilidade externa. Ou seja, o currículo lá das escolas não estariam adequados no tempo certo das avaliações. Mas o que se viu muito, né, quem estuda mais o que acontece na educação em Porto Alegre, diz que não há aprendizagem mesmo, né? Então o senhor está citando um outro dado aqui importante, o outro é aquele referencial das provas de matemática, onde o nosso índice de aprendizagem das nossas crianças, ele é muito baixo. Então essa transferência de conhecimento de um corpo docente, que é realmente muito bem preparado e bem remunerado, que é raro no Brasil, ele não acontece essa transferência para as crianças. O que mais que pode estar acontecendo ali? É um conjunto de fatores e por isso que a gente lançou esse plano bastante robusto, né, com uma série de ações específicas, porque sim, eu entendo, a gente também precisa, claro, olhar para esse profissional da educação, a gente está qualificando o processo de seleção desses profissionais, já lançamos agora um edital para um novo concurso público, já com 2 etapas novas, adicionais, prova didática e avaliação psicológica, né? Tem um levantamento do Todos pela Educação que mostra que só 7% das questões de concursos em magistério Brasil afora, sobretudo nas capitais, avaliam a capacidade didática do candidato, né? Então, a gente precisa, né, ter profissionais que tenham realmente condições de ensinar, que é o seu principal papel, né? Então, já esse novo edital de concurso público já está em andamento e todos os próximos editais de concursos para o Magistério de Porto Alegre vão contemplar essas etapas para a gente qualificar também o processo de ingresso, né? E também vamos trabalhar agora com um forte programa de recomposição de aprendizagem a partir dos resultados que nós vamos ter dessa avaliação diagnóstica, né, feita com muita qualidade, porque temos o CAED aí como parceiro. A gente vai entrar com um programa de recomposição de aprendizagem muito grande, porque Porto Alegre já tinha, historicamente,
um grande desafio na área da educação, por conta dos seus resultados. O indicador criança alfabetizada que nós temos, né, que eu falei 40%, é rigorosamente o mesmo percentual da última avaliação da prova ANA, que era a prova da Avaliação Nacional de Alfabetização, feita em 2016. Então, em 2016 era o mesmo resultado que nós temos agora, né, no indicador criança alfabetizada, ou seja, não avançamos aí num horizonte de quase 10 anos. Né? Então, essa recomposição de aprendizagem ela é mais necessária ainda porque a partir desses resultados, que já não eram bons, a gente teve pandemia, a gente teve a calamidade do ano passado, que impactou não só as escolas alagadas, impactou toda a rede, né? Porque ficaram bastante tempo sem ter aula, algumas escolas, mesmo que não foram atingidas, viraram abrigo, teve uma mobilidade muito grande de crianças, né, por conta dos territórios que foram atingidos, então a gente vai precisar lançar mão desse programa de recomposição de aprendizagem para a gente ir suprindo gradativamente essas lacunas que ficaram para trás, fruto de todos esses processos que se teve ao longo dos últimos anos. Esse diagnóstico que está sendo feito agora, ele não foi feito nos últimos 4 anos, na primeira gestão do prefeito Melo? A Secretaria fez processos de avaliação, né, mas o que a gente não tem em Porto Alegre, que está no nosso plano do Porto de Educação, é organizar, lá em 2020, se eu não me engano, ainda na gestão do prefeito Nelson Marquesan, se criou uma lei municipal prevendo a instituição de um sistema municipal de avaliação. Né? Um sistema exemplo do que é o SAEB e do que é o SAERS. Mas isso não se efetivou na prática, né, por meio de avaliações contínuas, sistemáticas e alinhadas aos padrões nacionais que a gente tem. Então agora nós vamos tornar isso uma realidade concreta e com avaliação não apenas para o ensino fundamental, mas também com avaliação para a educação infantil, onde então, a gente tem uma rede grande. Porto Alegre vai ter a sua avaliação. Porto Alegre vai ter o seu sistema próprio de avaliação efetivo, contínuo e que nos permita construir uma série histórica desses dados e que nos permita, principalmente, ter intervenções pedagógicas que sejam assertivas. Quando a gente olha dados de IDEB, por exemplo, é interessante do ponto de vista jornalístico, mas em termos de intervenções pedagógicas, o IDEB não nos possibilita nada, porque a prova do IDEB é feita num ano, né, a prova SAEB, né, a antiga prova Brasil, é feita num ano e os resultados vão se dar um ano depois e não num nível de microdados que nos permita ver o desempenho individual de cada estudante. Né? Então, serve para jornalismo, para ranquear, mas não serve para intervenção pedagógica. Com o nosso sistema próprio de avaliação, a gente vai fazer a avaliação agora entre os dias 18 e 21 de março. Final de março, máximo início de abril, a gente tem esses resultados num nível de microdado por estudante que nos permita identificar, com base em descritores, né, previamente assinalados, onde estão as lacunas de aprendizagem daquele estudante, daquela turma, para que aí a gente possa ser assertivo, então, nessa recomposição. Por escolas, por turmas, escola, por séries. Por estudante, né? Para a gente permitir ter uma intervenção que seja mais assertiva, porque, por vezes, a lacuna de aprendizagem que um estudante tem é muito diferente da que o outro tem, né? Um pode ser mais em português, outro pode ser mais em matemática, e dentro, né, desses diferentes componentes pode ser em habilidades bastante específicas. Então, esse é o nosso objetivo, que integra esse conjunto aí de estratégias e ações para a gente melhorar a educação da capital. Mas vamos lá, em 4 anos, né, então, o governo Melo não conseguiu colocar essa avaliação municipal em prática. Se passaram 4 secretários pela pasta da educação. Tivemos vários escândalos de corrupção na Secretaria da Educação em Porto Alegre. Como é que o senhor recebeu essa secretaria e o que fazer para evitar especialmente a corrupção na secretaria? Os últimos 4 anos eles foram desafiadores para todos os sistemas de educação. Né? As gestões que iniciaram em 2021, e eu falo com conhecimento de causa porque era prefeito, né? Peguei a prefeitura em 2017, então já estava no mandato, a gente iniciou o mandato de 2021 com as escolas fechadas ainda, fruto da pandemia. Né? Fechadas aí desde março de 2020, né? A maioria dos nossos sistemas de educação. Então, as escolas reabrem em 2021 em diferentes momentos. Eu lembro que a ideia era retomar o início do letivo já no início de 2021, vem a tal da bandeira preta, né, aquela nova onda, enfim, que acabou sendo o pior momento, inclusive, da pandemia. Então a gente teve ali um 2021 ainda com muitas escolas fechadas, com muitos problemas, né, e aí 2022 que a gente passa a ter um ano letivo mais estável um pouco, mas tentando recuperar esse processo. E 2022 é quando acontecem lá em Porto Alegre as situações que ensejaram ali os desdobramentos em 2023 das compras que foram feitas e que estão, né, em processo ainda de investigação. Né? E aí, em 2024,
vem já com a calamidade. Então foi um período bastante desafiador, né? Obviamente que essa descontinuidade ela gera uma série de problemas, de desafios, mas foi um episódio, né, especialmente esse sob investigação, um episódio bastante pontual, restrito a um espaço de tempo muito específico, né? Não se teve nenhum fato novo, nenhuma nova ação nesse sentido, o que se tem desde então são tão somente desdobramentos. O time da Secretaria é um time muito bom, de muita qualidade, de muita entrega, de muita dedicação, né? Foi um episódio que aconteceu lá atrás, todas as pessoas supostamente envolvidas foram afastadas já à época dos acontecimentos, né? Então, o que se espera é que a justiça seja feita, claro, mas a gente está muito focado em olhar daqui para frente, para o futuro, porque os problemas da educação de Porto Alegre não são dos últimos 4 anos, nem dos últimos 8, são problemas bastante estruturais, crônicos em grande medida. Que não se resolve também de um ano para o outro. Que também não se resolvem, né, no curto prazo. E aí que eu queria pegar a sua experiência, né, de 8 anos em Esteio, onde a educação foi, né, uma das áreas que mais funcionou bem, e quem diz isso é a população. Primeiro, lhe reelegeu e sempre foi uma área que teve, né, bons índices, inclusive nessas provas. Qual é a sua experiência ali de Esteio que pode ser replicada, claro que num outro patamar em Porto Alegre? Mas a gestão sempre a mesma, né? Gestão na pequena empresa, na grande empresa, passa pelos mesmos princípios. Os desafios da educação no Brasil afora, eles são rigorosamente os mesmos, né? Eu ainda brinco que eu não encontrei lá na Secretaria de Educação em Porto Alegre nenhum problema inédito ou único de Porto Alegre. São problemas que a gente vê reproduzidos, desafios que a gente vê reproduzidos em todas as redes de educação Brasil afora, uns problemas um pouco mais graves, outros menos graves, né? Com outras possibilidades também, e não é diferente da realidade que a gente encontrou lá em Esteio, né? Desde as questões de acesso, quando eu assumi a prefeitura em Esteio, o nosso déficit de acesso na educação infantil, proporcionalmente, era muito maior que o de Porto Alegre, porque Esteio tem 17 vezes menos população que a capital, né? Então, proporcionalmente, a gente tinha um déficit muito maior e conseguimos zerar, e hoje Esteio tem a maior taxa de atendimento na educação infantil de toda a grande Porto Alegre, né? E os desafios de qualidade, esses são os mais complexos realmente, porque não dão resultado no curtíssimo prazo, né? Acesso a gente consegue ter resultado em curto prazo. Eu construo uma escola, eu abro uma nova turma e imediatamente eu consigo melhorar o acesso. Qualidade não, né? Esses estudantes que eu estou alfabetizando no tempo certo nesse ano, eles vão nos gerar um resultado positivo, né, ao longo da sua vida escolar, né? Eles que estão no primeiro ano do fundamental agora, eles vão ser avaliados numa prova SAEB para compor o IDEB no 5º ano e depois no 9º ano. Então, os resultados de qualidade, eles são mais espaçados ao longo do tempo, mas a gente precisa fazer, né? E é isso que a gente está lançando mão com esse robusto programa, né? Porque eu tenho muita certeza que pela qualidade do que a gente tem em termos de capital humano na nossa rede de educação, com as possibilidades que a gente tem do ponto de vista de investimento, né? O prefeito Sebastião Melo tem colocado a educação como uma grande prioridade desse seu 2º mandato, e isso se materializa também no nosso orçamento, que nesse ano vai ficar próximo de 2 bilhões de reais no orçamento da Secretaria. Então, com essas possibilidades também, com o time que a gente tem nesse médio, eu tenho certeza que a gente pode fazer uma grande entrega. E fora isso, o setor privado, né? Instituições têm nos procurado muito para também ser parceiras, também ajudar com doações, com construção de escolas, né, com uma série de parcerias sem ônus para a administração, o que também nos desonera e também nos permite investir esse recurso em outras áreas. Para encerrar, secretário, como motivar esses professores, então, que lá na época também do secretário Adriano, dizia o seguinte, olha, o que falta, o grande segredo ali que falta para transferir conhecimento do professor para o aluno é vínculo. E nada substitui esse vínculo. Por quê? Na época, os professores, né, apesar de serem bem remunerados, eles tinham um esquema até de folgas semanais e que permitia que eles dessem aula ou na rede privada ou na rede estadual, especialmente na rede privada, até para complementar a renda, né, e ter algum ganho. Então, faltava vínculo dos professores com os seus alunos. Falta motivação, o que o senhor vai fazer para melhorar isso? O engajamento do professor é fundamental para que a gente tenha êxito em qualquer política educacional, porque da porta para dentro da sala de aula é ele que comanda o espetáculo, né? Então, isso envolve sim questões, né, de valorização desses profissionais, isso envolve questões de formação continuada. A gente está criando agora uma unidade de formação continuada dentro da Secretaria Municipal de Educação, justamente para trabalhar essa formação de modo permanente, sistemático ao longo
né, de todo ano, mas passa também por algo que a sociedade precisa nos ajudar, e de um modo geral, que é o resgate da autoridade do professor, né, da respeitabilidade do professor. Infelizmente, fruto aí, por vezes, de várias ideologias, né, a figura do professor enquanto uma autoridade realmente respeitada pelos estudantes, respeitada pela sociedade, se enfraqueceu ao longo aí das últimas décadas, né, e isso se reproduz nos resultados que a gente tem. Em todos os né? níveis. A escola, para muitos, deixou de ser um espaço de aprendizagem e passou a ser um espaço de convivência. É claro que é também um espaço de convivência, mas, acima de tudo, a escola é um ambiente de aprendizagem. Os estudantes têm que ir lá com esse propósito e quem está lá precisa estar lá também, né, com essa missão. Né? O professor é o primeiro representante da sociedade que o estudante tem contato, que essa criança tem contato. Porque ele sai, né, do seu núcleo familiar, sai da sua família, ali da sua casa, e vai para a escola. É o primeiro lugar que ele tem contato com a sociedade organizada. E o professor é esse representante. Então, a gente também precisa valorizar e dar essa autoridade para que o professor possa cumprir a sua missão e entregar, né, em termos de aprendizagem para os estudantes, o resultado que a gente espera enquanto sociedade. E começa que coloca nas os famílias, recursos né? públicos. Começa nos pais também. Também os pais não podem abdicar do seu papel, né, de pais na formação desses estudantes, querendo delegar tudo isso também para o ambiente da escola. Obrigado pela sua presença aqui, primeira vez como secretário municipal de Porto Alegre, né? Teve tantas vezes aqui como prefeito Esteio. Parabéns pelo trabalho até agora e segue firme. Obrigado, Horácio. Com certeza virei aqui muitas outras vezes, assim como fiz como prefeito. Vou estar sempre à disposição aqui para a gente ir detalhando as nossas ações lá na secretaria. Obrigado. Leonardo Pascoal, já que a gente está falando, pessoal, de educação, você já se imaginou mais perto do seu sonho? A Ubra Pop leva você até lá. Nas graduações híbridas EAD, você garante 70% de desconto na matrícula e 40% no resto do curso. É a chance de fazer a graduação que você sempre sonhou, seja por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação. A Ubra Pop oferece muitos caminhos para você alcançar os seus objetivos. Tudo isso com flexibilidade de horários, plataforma intuitiva e excelência de ensino. São mais de 30 cursos à sua disposição. Escolha a sua área e siga o seu caminho. Não perca tempo e descubra um mundo de possibilidades. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. O seu futuro começa agora. Ubra Pop, nossas raízes são a conexão com o futuro. E a Expo Direto Cotrijal começou nesta segunda-feira em Não Me Toque. O programa Granja na TV tratou do assunto. Com vocês, a jornalista Thaís Dávila. Uma das grandes feiras do Brasil, a Expo Direto Cotrijal, começou hoje em Não Me Toque, em meio a mais uma estiagem no Rio Grande do Sul. Mesmo com esse tom mais pesado em função do endividamento dos produtores, a feira começa com otimismo em torno das discussões que serão realizadas durante o evento e as novas tecnologias, especialmente na expectativa de debate sobre o projeto de securitização ou alongamento das dívidas dos produtores gaúchos. Vai ser discutido aqui uma nova securitização. O produtor vem de 3 frustrações, uma grande enchente de catástrofe e mais uma frustração. Os bancos estão contribuindo, sim, estão postergando o débito, jogando para o final, dando condições, mas a capacidade do produtor ela não é mais possível. Precisamos de um alongamento, e aqui a Farsul, FETAG, estão puxando muito bem, né, presidente Gideão? Vai ter contos aqui, para se construir juntamente tudo uma busca de solução. É difícil, mas eu acredito que sim, nós vamos ter o poder de convencimento. Mesmo que o Brasil vai ter a maior safra da história, o Brasil talvez terá uma das piores da história. Então o Rio Grande do Sul tem que ser olhado diferentemente do resto do Brasil. Então eu queria trazer essa mensagem aqui para dizer que a Expo Direto, ela tem esse objetivo de juntar a produção, a industrialização, também a parte política, políticas do agro, políticas públicas, junto com todos os setores, para nós melhor desenvolver a atividade mantendo o homem no campo. Eu tenho falado que o agronegócio é que nem o dominó. Quem joga dominó sabe, bota uma pedrinha no lado da outra, se derrubar a primeira, cai todas. Se o agronegócio vai mal, a indústria vai mal, o comércio vai mal, o serviço vai mal, não gera imposto, gera desemprego, gera caos na saúde,
E se o governo federal, e que eu tenho certeza que vai entender, como entendeu lá atrás, de fazer uma securitização a longo prazo, ele vai ter uma economia muito grande, mesmo subsidiando alguma juro, porque ele vai ter uma contrapartida de impostos e de redução de custos. Então é um trabalho sério, sem politização, é um trabalho de Estado, de segurança, e aqui a Expo Direto serve para esse palco. Mas o mais importante, pessoal, isso são temas que as entidades, as lideranças com maturidade vão saber construir junto, né? Nós já construímos muitas coisas junto aqui, foi o tratoraço, foi questão indígena, questão das águas, questão dos transgênicos, questão da própria securitização no passado, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir, porque o produtor gaúcho realmente está endividado, não tem capacidade de pagamento. Não adianta nós tirar a terra dele, tirar o gado dele, vamos fazer o quê? Vamos dar prazo para ele pagar, e ele vai pagar, vai botar as contas em dia, e a nossa economia vai girar. Em um cenário de mudanças climáticas e tanta discussão sobre os impactos do agro no clima do planeta, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, destacou a importância do trabalho do agricultor e a possibilidade de produzir e preservar. O mundo terá muita necessidade de produção de alimentos. Cada vez mais haverá a necessidade da produção de alimentos. E, sem soma de dúvidas, né, as nossas cooperativas, os nossos produtores rurais, tem um papel importantíssimo, porque o Brasil, como todos sabemos, é um grande produtor de alimentos e o nosso Estado tem um papel importante nessa produção de alimentos, né, não só para o povo brasileiro, mas, inclusive, né, para a exportação. E os desafios que nós temos nos dias atuais, né, o desafio, de um lado, de conseguir aumentar a produção de alimentos, preservando as questões ambientais, eu penso que é um desafio perfeitamente possível de ser superado. Não há dicotomia entre produção e preservação ambiental. Não há dicotomia em a gente poder aumentar a produtividade e também fazer a necessária preservação ambiental. Não há dicotomia em a gente poder pensar preservação das águas, do ciclo das águas, reservação das águas, uso para irrigação, para que a gente possa, em momentos de estiagem, também ter, ou mesmo fora das estiagens, ter uma produtividade aumentada. Acho que essas questões são absolutamente importantes serem discutidas, e nós temos, penso eu, maturidade para cada vez, a cada momento, né, utilizando as informações que a ciência nos traz, procurando desenvolver políticas públicas que façam esse debate tão necessário no momento em que a gente vive mudanças climáticas. Em seu discurso, o governador Eduardo Leite pontuou questões relacionadas à irrigação. Falou sobre o projeto que traz subvenção para produtores que adotarem o sistema em suas áreas e fez um importante anúncio sobre reservação de água em áreas de preservação permanente. Nós estamos emitindo, nos próximos dias, uma instrução normativa da Secretaria de Meio Ambiente para que fique claro a condição de liberação para intervenções em áreas de preservação permanente, e assim nós possamos também expandir a irrigação no Estado a partir dessa ação. Então, a desburocratização, por um lado, associado aos recursos que estão disponibilizados por outros, nos fazem ter assim, a convicção de que estamos na hora de deslanchar irrigação no Estado. E se tiver ainda gargalos que remaneçam, o governo está aberto para, junto com as entidades, junto com o setor, identificar cada um desses pontos e trabalharmos sobre eles, porque nós precisamos proteger a produção do Estado em relação aos próximos ciclos difíceis do clima que se apresentem. Bom, encerrou. Estou vendo aqui o horário, pessoal, encerrou o Poder RS de hoje. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.